Bem-vindos, pessoal. Estamos começando aqui o nosso novo projeto número 2, Humanos, Cidadãos do Cosmo. E qual o objetivo desse projeto? Esse projeto é uma continuação, num nível maior, do projeto Sobreviventes Quase Humanos. Projeto este que finalizou com 11 vídeos sobre a problemática da vida e os principais pontos de preocupação e constrangimento da vida neste planeta. Nesse novo projeto vamos pôr nosso ponto de vista e esclarecer em outro nível de aprendizado a evolução do ser na Terra, bem como abordar as competências, as quais devemos explorar para nos tornarmos humanos cidadãos do cosmos. Quais objetivos devemos atingir para a plenitude humana em todos nós, habitantes da Terra? Estamos entrando numa nova fase que vai exigir muito mais de nós, não só sair da ignorância, mas principalmente desenvolver capacitações que nos levem a uma nova era e termos o direito de sermos cidadãos do cosmos. Olá pessoal, nós estamos aqui novamente, nosso vídeo Humanos, Cidadãos do Cosmos, né? Nós estamos aqui nesse trabalho buscando trazer informação, trazer dados, trazer um pouco de conhecimento, trazidos daqui, buscado ali, para a gente melhorar a nossa percepção da vida. Nós estamos fazendo já o 4º vídeo da série Doenças e Saúde. Nós falamos no primeiro vídeo dessa série sobre um histórico, né? Um histórico sobre saúde e doença. Depois nós falamos no segundo vídeo sobre qualidade de vida. Depois nós falamos sobre a maior doença do mundo, né? A maior doença do mundo. E finalmente nós chegamos na 4ª parte, que é a cura. Então hoje nós vamos falar da cura. Mas antes disso eu gostaria de informar que nós temos 2 projetos, o projeto Sobreviventes Quase Humanos, o projeto número 1, e esse projeto é o projeto número 2, é o projeto que fala de Humanos Cidadãos do Cosmos. Todos os vídeos que eu posto no canal José do Carmo Ruela estão aqui embaixo, desde a primeira série, para quem quiser acompanhar e entender um pouco sobre as questões da humanidade, as questões de sobreviventes quase humanos. Então hoje nós vamos falar da cura. Cura de quê? Cura das doenças. E cura das doenças significa o que para nós? O que são doenças, afinal, né? Doenças nós temos que analisar sobre 2 aspectos. Nós falamos lá atrás sobre os corpos, né? Se vocês lembram, nós falamos sobre os 3 tesouros. Era o vídeo número 2, na verdade, os 3 tesouros, onde a gente coloca os corpos que adoecem, os corpos que são envolvidos, os 3 construtores. E hoje nós vamos falar da cura, e essa cura de quê? Das doenças. E essas doenças, elas podem ser as doenças dos sobreviventes e as doenças no contexto de humanos. As doenças no contexto de uma visão de sobrevivente, as doenças do corpo físico, da psique, mas no aspecto de sintoma. É como se a gente quisesse expulsar a doença, nós quiséssemos curar o sintoma. Então a medicina atual trata dos sintomas. Para os humanos é diferente. Para os humanos a questão da doença, ela tem uma diferença. Qual é a diferença? A doença para o humano não é vista pelo humano como um sintoma, como algo ruim que você tem que expurgar. A doença para o humano é aquilo que existe na vida, ou nas leis, né? Nas leis do universo, e que vem como resposta. Resposta a quê? Resposta como um convite. Ou seja, a vida te faz um convite, endereça a você um convite. E que convite é esse? É um convite para uma grande dança, a dança da vida, a dança da evolução, a dança da purificação, a dança da saúde. Então existe uma dança, sim, onde tem os protagonistas, que eu sou um protagonista, você é outro protagonista e a vida é outro protagonista. Então quando você inicia a dança da vida, são 2, você e a vida. Você faz seus movimentos e a vida faz seus movimentos também. Então a doença, para a visão de humano, é muito mais que sintomas, né? É uma resposta, é uma maneira dele olhar para a vida e perceber que a vida está trazendo respostas para eles. E essa resposta, ela vem de 2 maneiras, e nós vamos entender isso já já. Mas por que nós adoecemos, afinal de contas? Por que nós ficamos doentes? Nós ficamos doentes porque nós negamos
a nossa condição natural de humanos. Porque nós não fizemos ainda a nossa passagem para a humanidade. Nós ainda somos sobreviventes quase humanos. Então nós temos muito a aprender, nós temos um caminho muito longo a percorrer de aprendizado. E a vida, para nos ensinar, ela tem dois métodos. Também vamos falar já já disso aqui. E um dos métodos que ela traz é o karma, né? Ou seja, são as dificuldades, são as doenças físicas, psíquicas, que são o retorno dos nossos movimentos. Ok. Então, como é que se opera a cura? O que a cura existe e como é que ela funciona, né? Como é que se opera a cura? Vamos entender então. A cura, ela se opera no tempo, no espaço, né? E de uma forma a levar a criatura a um processo de evolução, levar a criatura a um processo de aprendizado. Então a vida sempre vai buscar o ser para um aprendizado, para um crescimento, nunca para puni-lo, nunca para deixá-lo numa situação de dificuldade, mas sempre buscando elevar. Então a cura é um processo no tempo e no ritmo de escalada. Imagina uma escada, né? Uma escada que você sobe. Então o nosso processo de evolução, o nosso processo de aprendizado é subir os degraus, subir os degraus. Então assim que funciona o processo da vida. É um processo de tempo e de escalada. Então essa é a cura se operando. Ela não se opera de uma vez só, por milagre. Não, ela se opera num processo. Porque o nosso processo de desaprendizagem, né, na verdade não é bem isso, o nosso processo de sair de um nível evolutivo bem precário, né? Vamos falar do Homo sapiens, Neandertal, lá atrás, sem considerar as outras espécies. Considerando isso, nós estamos falando de 400, de 1 milhão, 2 milhões do Australopithecus, 2 milhões de anos atrás, quando começamos a nossa jornada. E a nossa jornada, ela começou com o quê? Muito instinto, muita sobrevivência. Isso perdura até hoje. Né? Nós temos muitos instintos, muita sobrevivência. Então o nosso processo é um processo de escalada de aprendizado. E quem é que nos ensina? A vida. Quem nos ensina? A vida. Quem é que nos cura? A vida. Então nós vamos aprender como é que funciona esse processo de relação, nessa dança maravilhosa, nessa dança mágica que a vida nos convida todo dia para o nosso aprendizado. Muito bem. Para a gente começar esse processo, eu quero explicar um pouquinho esse detalhe de como é que a gente chegou nessa situação, como é que a gente aprendeu a ser egoísta, como é que a gente aprendeu a usar muito instinto, por que a gente está nesse estágio de sobrevivência, e nós vamos usar alguns símbolos para isso. Então, símbolos são coisas importantes, né? Símbolos, mitologias, parábolas, são maneiras de se colocar algo profundo, complexo, e que através de um símbolo fica mais fácil de compreender. Então, alguns símbolos que nós vamos usar aqui nesse nosso processo, um deles é o rio, a vida de um rio. E vamos entender já já por que esse processo, esse símbolo, a vida de um rio, tem tanto a ver conosco. Um outro símbolo que nós vamos usar é a lei do ritmo, que eu já falei lá no vídeo 2, no vídeo 3, a lei do ritmo de Hermes Trismegisto, o pêndulo da dança da vida. Esse é um outro símbolo que nós vamos usar aqui no nosso processo. Então esses símbolos são importantes a gente entender para que a gente possa, então, compreender de que contexto estamos falando, de que assunto estamos falando, né? Doença é um aspecto diferente de uma cura maior. Não é um tipo de cura, é a cura. Aqui nós estamos colocando a cura para todo tipo de doença que existe, não é? E sempre pensando na seguinte frase: a vida é todo movimento que acende a alma. Então imagina que essa dança com a vida, ela sempre vai buscar elevar a nossa alma. O primeiro símbolo que nós vamos falar é a vida de um rio. E para falar da vida de um rio, eu vou mostrar alguns slides, né, bem simples, mas para a gente compreender, fazer a ligação, né, do símbolo da vida do rio com o nosso processo de evolução. Então eu gostaria de convidar você a dar uma olhada nesses slides e conforme nós vamos passando os slides, nós vamos explicando esse processo. Vamos lá então? Bom pessoal, como a gente estava falando, nós vamos usar o símbolo, né, a vida de um rio. E esse símbolo ele quer trazer para nós uma reflexão sobre a nossa própria vida. Então vocês estão vendo aí a primeira tela. Todo rio
ele tem uma característica muito parecida, né? Por isso a gente está usando esse símbolo como se fosse humano, né? O rio ele tem uma fonte onde ele nasce, onde ele aparece, onde ele começa a sua vida. E o rio ele tem um destino, ele tem uma missão a cumprir. Ele tem que percorrer uma estrada, um caminho. E esse caminho é tortuoso, esse caminho é pedregoso, esse caminho tem cascatas, esse caminho ele vai enfrentar pedras, vai ter que quebrar, vai ter que fazer curvas. Então ele vai seguir um caminho e ele é impelido pela lei da gravidade e pela sua missão. Qual a missão do rio? É chegar ao mar, não é? Ele chega ao mar. Então aqui nós temos a fonte, né? Essa fonte, aí nós estamos vendo uma fonte linda, normalmente numa montanha, e o rio nasce como? Ele nasce cristalino, nasce puro, imaculado, e ele começa a percorrer o seu caminho. Então o rio vai percorrendo o seu caminho e ele encontra, né, lugares lindos, ele encontra árvores, ele encontra floresta, ele encontra pedras, e ele vai seguindo, vai embora. Mas em algum momento, esse rio vai encontrar o quê? Vai encontrar, às vezes, muitas das vezes, cidades que poluem, né? Que agridem o rio. Então, se você olha aquele rio, né, maravilhoso, a fonte, e agora você olha esse rio, o que aconteceu com esse rio? Ele foi poluído, ele sofreu uma poluição, várias entradas de afluentes que poluíram esse rio. E ele continua seguindo a viagem com toda essa poluição e vai desaguar onde? Vai desaguar no mar. E essa poluição cai no mar, mata os peixes, polui o mar, e então o que acontece? Nós estamos assim destruindo o planeta em que nós vivemos. Agora o que nós vamos fazer é trazer essa historinha do rio, que a gente conhece bem, principalmente quem já viu um rio poluído, sabe como funciona. Nós vamos trazer essa história do rio para a nossa vida. Vamos comparar isso conosco, como nós, seres humanos, né? Então, assim como funciona, assim como o rio nasce limpo, né, e puro, nós também fomos criados por Deus simples e ignorantes, ou seja, simples, puros, imaculados, né, nosso espírito puro. Ignorantes por quê? Porque nós não começamos a jornada. Lá na criação, nós não seguimos a nossa jornada como o rio, nós estamos ali, naquele lugar maravilhoso, criados, mas precisamos seguir. E nesse seguir a nossa jornada, né, nós somos impulsionados por quê? Pela lei da gravidade como o rio? Não. Nós somos impulsionados por uma lei também chamada lei de sobrevivência. Ou seja, nós precisamos seguir, através da lei de sobrevivência, o nosso caminho. E seguir o nosso caminho em direção a algo muito maior. Como o rio vai para o mar, nós também vamos para algo muito maior. Para onde nós vamos? Nós vamos para o humano. Né? Nós vamos para o humano. Mas nessa nossa jornada de lei de sobrevivência, acontece uma questão conosco. Qual é a questão que acontece? A gente encontra uma necessidade de sobreviver muito grande, a gente tem um medo, e a gente começa lá no passado, com os nossos instintos, a buscar a caça, a buscar a comida, a buscar o abrigo. E nessa busca, nós nos tornamos o quê? Egoístas. Ou seja, o egoísmo, ele é uma força de sobrevivência. Claro que sim. Então a gente desenvolveu o egoísmo como aquilo que a gente precisa ter para nós. Então se eu estou lá na pré-história, se eu estou lá na época dos sapiens ou e outras coisas mais, normalmente eu não vou dividir as minhas coisas com os outros, eu não vou doar as minhas coisas para os outros, eu vou querer para mim, porque é escasso, né? A escassez. Então desenvolve o quê? A primeira coisa que acontece aí é o egoísmo. Então, o que acontece? Nós vamos ver aí vários tubos saindo água suja. Considere que aqui agora não é mais o rio, é a nossa vida. Então, o primeiro tubo que sai água suja, o primeiro afluente que chega em nossa vida é o egoísmo. E o egoísmo significa o quê? Que eu quero tudo para mim. Se eu quero tudo para mim, o que eu faço? Eu começo a destilar coisas, né? Perseguir as pessoas, perseguir as coisas, tomar as coisas dos outros, começa a avareza, né? Começa a avareza, começa a violência, porque se o outro tem, eu não tenho, eu quero tomar do outro. É a lei mesmo da selva, é um ser ainda não humano, é um ser que luta pela sua sobrevivência. Então, o egoísmo puxa outras coisas, junto com o egoísmo vem a avareza.
a necessidade de manter, de guardar, de estocar. E junto com isso vem o quê? Vem a separatividade, porque eu vou me proteger, eu vou me fechar, eu vou brigar, eu vou lutar pelo estoque que eu fiz das coisas. E esse é o mundo do caçador e coletor, esse é o mundo da pré-história, esse é o mundo da história e esse é o mundo de hoje, onde nós nos separamos, nós nos protegemos por medo, porque nós somos sobreviventes quase humanos. E o que acontece nesse caso? Nós estamos falando só de alimento? Nós estamos falando só das coisas físicas? Não. Aqui nós estamos falando dos pensamentos, nós estamos falando das emoções, estamos falando das vibrações, das energias que nós emitimos na vida. Essas energias poluem o nosso rio, que estava primeiramente assim, né, e começa a ser contaminado pelas nossas energias de egoísmo, de desejo, de paixão, de necessidade, de interesse pessoal. Isso gera violência e gera também uma coisa muito difícil chamada ódio. Isso vai gerando uma terra arrasada, como nós dissemos. Aí a fotografia está bem mostrando isso. Aquele rio maravilhoso se torna uma coisa arrasada, vai arrasando a terra, né? E destila onde? Destila no mar, a mesma coisa. Vai descarregar no mar, ou seja, as nossas vibrações individualmente, quando se juntam, nesse sentido de violência, de paixão, de desejo, de vontade de ter, de egoísmo, interesse pessoal, tudo isso que marca a vida de um sobrevivente, nós já falamos no vídeo passado, né? Tudo isso que marca a vida de um sobrevivente, nós então criamos a separatividade no mundo. O mundo de quem morre de fome, o mundo que tem muito dinheiro, aquele que come demais, aquele que joga comida fora, ou seja, é um mundo de desigualdade, de exclusão e separatividade. Essas vibrações vão contaminando o quê? Não o mar, mas vão contaminando o mar da atmosfera espiritual, psíquica, magnética do planeta. Então o magnetismo, não o magnetismo no sentido que a gente fala, né, cientificamente, mas o magnetismo do planeta, a aura espiritual, vibracional do planeta, vai se contaminando como os mares estão sendo contaminados pelos rios. Vai contaminando, isso vira um ciclo vicioso. Então a mesma água do mar que vai para o rio e faz de novo uma tentativa, essa vibração volta para nós, só que aqui não tem mais a fonte limpa, né? Essa vibração reencarnatória volta para nós nessa poluição mental, nessa dificuldade que é a nossa vida. Esse é o retrato da nossa vida comparado com o rio, é o símbolo que nós queríamos trazer para nós aqui. Bom, agora nós vamos deixar esse símbolo, porque nós vamos falar de um outro símbolo, que é o símbolo do ritmo, né? É o símbolo da lei de Hermes Trismegisto, a lei das compensações, a lei do ritmo. E o símbolo é o pêndulo. Vamos explicar um pouquinho sobre o pêndulo. E o que é o pêndulo? O pêndulo é algo muito simples. Por exemplo, isso aqui é um pêndulo, né? O que o pêndulo faz? Muito fácil, ele pendula, né? É o efeito pendular, né? Ele balança para um lado para o outro, dependendo de quê? Dependendo dessa extensão, porque se a extensão for pequena, ou a extensão é grande. Então essa é a extensão da corda, né? E também o movimento, a força. Então se eu coloco essa força no pêndulo, ele faz isso. Se eu coloco uma força maior, ele faz isso. Isso é lei de Newton, né? Lei de Newton, e muito simples de entender. Mas nós vamos usar esse símbolo do pêndulo também para nós explicarmos a dança da vida, né? Então a dança da vida tem esse movimento, né, de vai e volta, e nós vamos entender isso, né? Mas ele tem um outro movimento, que é esse movimento aqui. Ele vai e volta, mas ele vai subindo, Então imagina que aqui ele está pendulando com essa amplitude. Na medida em que ele sobe um degrau, a amplitude diminui. Se ele sobe mais um degrau, a amplitude diminui. Se ele sobe mais um degrau, a amplitude diminui. Isso que eu estou mostrando são símbolos que nós vamos discutir agora no nosso processo de compreensão da dança da vida. Então vamos lá, vamos entender isso direito. Foi só para a gente criar um símbolo, para a gente entender a nossa trajetória desde a nossa criação até hoje, o quanto nós temos ainda em nós de instinto, de desejo, de egoísmo, quanto isso ainda movimenta a nossa sobrevivência, né? E nós estamos aqui falando de humanos, cidadãos do cosmos. É o nosso destino, é o grande mar, né, da experiência humana. E para isso nós vamos falar agora da dança da vida. Lembra do pêndulo que eu falei? Então a dança da vida. Primeiro precisa entender o que é a vida.
O símbolo da vida é o símbolo da mulher. A palavra vida é feminino e é a mulher. E eu queria contar uma historinha muito rápida para vocês sobre essa questão da mulher, né? Conta a história que dois homens numa outra dimensão, estavam indo como médicos, né, espirituais, curar uma pessoa, ajudar um homem que estava desesperado, estava numa situação muito difícil, estava muito doente, estava em depressão profunda. E eles foram lá atender esse homem, atenderam, conversaram, aplicaram magnetismo, aplicaram todo o seu afeto, o seu amor para aquele homem, e o homem melhorou um pouquinho. E eles se retiraram e o instrutor falou para o outro companheiro: olha, agora a cura dele não está nas nossas mãos, agora precisa de uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa para curá-lo. E o outro pergunta: mas que tipo de pessoa? Ele disse: agora precisa de uma mulher. Como assim? Você vai entender. Eles se colocaram numa condição de não serem percebidos pelo homem, e a mulher chegou. E é muito incrível que quando a mulher chegou, o homem olhou para essa mulher e na sua imaginação, ela era quem? Ela era a Nossa Senhora, era um anjo. E ele se prostrou no pé daquela mulher como se ela fosse um anjo. E ela, com todo o seu amor maternal, e esse é o ponto forte da mulher, né? O amor maternal, com todo o seu amor de mãe, com todo aquele amor profundo, ela abraçou aquele homem e conversou, e lhe deu afeto, e lhe deu um abraço, e aquele homem se curou mais do que o próprio tratamento, né? Então o que eu digo para vocês é que a vida é uma grande mãe, e uma mãe com um amor enorme, enorme, que está pronta a nos ajudar, que está pronta a nos curar, mas nós precisamos compreender a vida. E a compreensão da vida passa por esse símbolo, que é o símbolo do pêndulo, não é? Então nós vamos entender o que é a dança da vida, porque a vida nos convida para dançar todos os dias de nossa vida, não é? Então como funciona? Então é assim, a vida funciona assim: todos nós, somos responsáveis por tudo que fazemos. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, ou seja, nós somos livres para fazer as coisas. Nós podemos até fazer o absurdo do suicídio, né? Nós podemos tirar nossa vida, nós podemos, mas tudo tem uma consequência. É isso que é importante entender. Então, como funciona a dança da vida? A dança da vida funciona assim: primeiro ato. No primeiro ato e no primeiro movimento. Então, o primeiro ato e o primeiro movimento é seu. Então, você movimenta o pêndulo. Por quê? Porque no símbolo do pêndulo, o pêndulo precisa pendular. Então, imagina o pêndulo como alguma coisa que tem uma extensão, tem uma amplitude, né? Uma amplitude, porque se ele tivesse essa extensão, a amplitude seria essa, não é isso? E ele pendula para a esquerda e para a direita. Mas ele tem o quê? Ele tem uma natureza. Qual é a natureza do pêndulo? É pendular? Não. A natureza do pêndulo é pendular minimamente onde? No centro, no equilíbrio. Então essa é a natureza do pêndulo. Mas como um rio que sai em busca do seu destino, do seu dharma, da sua humanidade, nós percorremos caminhos enormes de aprendizado, instintos, desejo, paixões, egoísmo, interesse pessoal. Tudo isso passa pela nossa vida, tudo isso passa por nós. Isso cria em nós o quê? Uma condição de sobreviventes. E nós buscamos a humanidade. Então, o primeiro ato e o primeiro movimento é seu. Então você puxa o pêndulo. Você faz isso. É o seu movimento. Isso é da lei. Não tem como escapar. Todos nós vamos puxar o pêndulo. E como é que é esse puxar o pêndulo? Com que base? Com qual capacitação você faz esse puxamento do pêndulo? Essa capacitação, ela está nessa tela que eu vou mostrar para vocês agora, que nós vimos lá no vídeo 2, que fala dos 3 tesouros e dos 3 construtores. Quem viu o vídeo, quem não viu, vai lá e olha, está ali na descrição. Ele vai nos mostrar a diferença do sobrevivente e do humano. Na fisicalidade, quais são os quesitos que nós temos como sobrevivente e como humano, quais são os arquétipos divinos. Então, quais são as coisas inerentes a um sobrevivente que vai puxar o pêndulo? Bom, a primeira coisa nós explicamos no Rio da Vida. É o egoísmo, é o interesse pessoal,
São os prazeres, as paixões, a separatividade. Então, se você olhar essa lista que eu estou mostrando aí agora, você vai perceber que é característica nossa. Ah, mas a gente nunca faz nada de bom? Faz. A gente tem lances, a gente tem alguns flashes de fazer algo de bom. Mas a gente está falando aqui do contexto, do geral de sobrevivente. Então, nós vamos puxar o pêndulo. Voltamos aqui para o pêndulo, então. A gente puxa o pêndulo. E vamos usar como exemplo uma característica. Não dá para fazer todas as características. Como exemplo, nós vamos usar uma. Qual nós vamos usar? O egoísmo, que é a base de todos os males do mundo. E é também a base da sobrevivência. Então, ele inicia trazendo a sobrevivência e depois ele para a ser um mal. Quando ele passa a ser um mal? Quando nós estamos migrando de sobreviventes para humanos. Daí ele não funciona mais. Aí funciona a fraternidade, funciona o altruísmo. Mas vamos lá. Primeiro movimento, primeiro ato, primeiro movimento. Você vai puxar o pêndulo. Então você puxa. E você é egoísta. Você puxa. Você é mais egoísta. Você puxa. Você é muito egoísta. Você é extremamente egoísta na sua vida. E você puxa. Então você puxou praticamente todo o pêndulo na sua extremidade. Toda a amplitude. Mas existe uma coisa que a gente precisa entender. Existe o nosso movimento e o movimento da vida. Eu movimentei o pêndulo aqui. E quando é que a vida vai movimentar o pêndulo? Porque em algum momento, pela lei divina, você solta o pêndulo. Pode ser numa vida, pode ser em 2 vidas, pode ser no plano espiritual, pode ser depois de várias encarnações, não importa. Aqui como exemplo, um item, egoísmo. É só didático. Você solta o pêndulo. Ele vai. Percebe? Ele vai com a mesma força que estava aqui, ou muito parecida, ele vai para o outro lado. Esse movimento aqui é seu. Este movimento é da vida. Ou seja, você entrou na dança e fez o seu movimento, o seu passo. E você diz, acabei, e joga. O pêndulo vai. A vida olha, ela observa e segura e fala, bom, agora é o meu. Agora quem vai movimentar sou eu. E ela movimenta o pêndulo. E quando a vida movimenta o pêndulo, ela só tem 2 movimentos. Ela usa sempre 2 movimentos. E os 2 movimentos que ela usa são 2 movimentos que servem para todos os seres de todo o universo. Porque é uma lei divina. Lei divina não funciona só para um planeta e não funciona para outro. Ele funciona para o universo inteiro. E quais são os 2 movimentos que a vida faz em devolução, em resposta para esse movimento que nós fizemos? São 2. O primeiro movimento ela diz para você, através de um recado, através de uma intuição, através de várias maneiras diferentes, a vida fala contigo e diz assim para você, olhe o centro. Então a vida fala, olhe o centro. Ela solta o pêndulo do lado dela. E quando ela solta, ela traz muitas informações. Ela traz muito processo educacional. E o primeiro ela diz, olhe o centro. Olhe o centro. Nós vamos entender o que significa esse centro. Nós já vamos falar já já. Mas ela também joga junto com o olhe o centro o quê? A resposta ao que você fez aqui. Egoísmo. Muito forte. Ela te devolve o quê? O karma. E o que é o karma? É a lei de ação e reação, né? É a resposta ao seu egoísmo. Qual seria uma resposta de Deus, da lei, da vida, através do karma, a uma pessoa muito egoísta, médio egoísta, pouco egoísta, não importa, uma pessoa muito egoísta? Fizemos o extremo para a gente entender. Vai vir uma resposta de perda na vida, grande perda na vida, perda de muitas coisas, pode vir uma resposta de muita pobreza, de miséria, de humilhação. Tudo isso são doenças e pode inclusive repercutir fisicamente, né? Uma pessoa que tem problemas financeiros graves, miséria, ela vai ter problemas físicos também. Nossa, estou sendo punido. Não existe punição. A vida, lembra do conceito de vida? A vida é todo movimento que acende a alma. Então esse movimento que a vida te faz, lhe dando o primeiro passo, olha o centro, e depois te traz o karma, é para que você, através da dor,
Porque a dor é um braço do amor. A gente vai entender um pouco isso, né? O sofrimento não. O sofrimento é nossa responsabilidade, mas a dor é um braço do amor. O karma vem para nos educar e dizer: o egoísmo não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a dor e ao sofrimento. Mas você pode entender o recado da vida, ou não. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa: a maioria dos sobreviventes não entende o recado da vida. Pior, a maioria dos sobreviventes nem sabe que existe isso, que existe uma vida, que existe uma lei divina que nos ajuda, que nos orienta, que nos educa. Normalmente olha isso como uma doença que precisa ser expurgada só. E algumas vezes fala: Deus nos puniu, está nos punindo, é injusto. Esse normalmente são aquilo que os sobreviventes dizem. E continua o processo. E continua o processo. Porque não vai passar a mão, não vai desculpar, não vai perdoar. Continua o processo. Continua o processo. Indefinidamente, porque não existe tempo para isso. Não existe tempo para Deus, não existe tempo para a vida. Isso não importa. O tempo é uma coisa nossa. Então isso pode continuar indefinidamente, mas não continua por quê? Porque a dor e o sofrimento vai batendo, e uma hora esse ser cai uma ficha ou cai duas fichas e ele fala: não, algo está errado, algo está errado. E aí o que acontece? A vida continua dizendo: olha o centro, olha o centro. E o que é o centro? O centro é o caminho reto, reto o caminho do Buda. O centro é o caminho de Jesus. O centro são os arquétipos divinos: fraternidade, bondade, justiça, inclusão, justiça e amor. Esse é o centro. São os arquétipos divinos que eu mostrei na tela anterior. Vamos olhar novamente essa tela e vamos entender. Mas se a gente não olha o centro, nós ficamos no karma. No karma. Mas quando a gente estuda, quando a gente compreende, quando a gente tenta vivenciar algo de bom, por menor que seja, a vida nos ajuda. Porque ela usa esse canal. Esse canal para quê? Para nos alertar sobre a nossa vida, tentando nos mostrar caminhos para que a gente diminua a amplitude, esta amplitude, não é? Muito bem, mas e aí? Parece um círculo vicioso. Parece que não acaba nunca. Indefinidamente, nós vamos sofrer essa operação de karma que vai, que vem, que vai. Indefinidamente nós vamos sofrer? Não. Tem cura? Tem. E como é que a gente faz para se curar? Para se curar existe o médico. Quem? A vida. O paciente. Quem? Nós. Existe uma prescrição, um receituário. Existe um receituário. E eu vou mostrar agora para vocês o receituário. Existem vários medicamentos que devem ser tomados em doses certas para que a gente se cure. Para que a gente se cure. Nós vamos ver o receituário. E depois do receituário nós vamos ver o pêndulo de novo, mas com você buscando a sua humanização. Como ele funciona? Então, pessoal, nós estávamos falando do receituário, né? Dos medicamentos. Então não espere aí medicamentos para beber, para passar no corpo, para passar na cabeça, né? Na verdade não é isso. O receituário é interno, é da alma, né? Nós estamos aqui falando de nos tornarmos humanos. Então eu vou começar a mostrar na tela aí uma tabela, e nessa tabela nós vamos olhar alguns itens que nós vamos conversar e que são básicos para esse processo. Mas para iniciar, é bom a gente entender uma coisa interessante. Quando a gente fala de uma dança, né, nós vamos dançar com alguém, com alguma pessoa, imagina um balé, né, onde tem o homem e a mulher e eles vão fazer os passos do balé ali no palco. Já observaram que uma das coisas primárias para se aprender no balé é ter perna firme, braço firme, corpo em forma? Por quê? Porque existe uma coisa básica para uma dança que se chama equilíbrio, estabilidade. Sem equilíbrio e estabilidade, né, são sinônimos aí, sem essa estabilidade, a pessoa não consegue a dança, não consegue dançar corretamente. E esse é o primeiro remédio que nós vamos tomar, é a base de todo o processo
para compreender a vida e para nos tornarmos humanos. O quesito primeiro, nós vamos mostrar todos e conversar sobre eles. O quesito primeiro se chama estabilidade. E o que é estabilidade? Estabilidade, no caso que nós estamos falando aqui da dança da vida, né, não é equilíbrio físico, aqui nós estamos falando de outra coisa. Estabilidade é clareza de visão. Clareza de visão. Então vamos olhar aí na tela a tabela para a gente entender cada item que é fundamental para o nosso processo de crescimento e de aprender a dança da vida, né? O movimento de sobreviventes para humano. Vamos olhar a tabela aí então. Então vocês podem ver aí o primeiro item, que é a estabilidade, né? E a função, estabilidade é o equilíbrio, o básico ou fundamental para o início dos movimentos da dança. E aqui nós estamos falando da dança da vida. E a estabilidade também, só que é um outro sentido. A estabilidade de uma dança de balé é o equilíbrio do corpo, é a força das pernas, do braço. Sem isso não há dança. E no caso da vida também é a estabilidade ou equilíbrio, mas a estabilidade aqui é outra. O que dá estabilidade? Clareza de visão. E o que vem a ser clareza de visão? Clareza de visão é ver além do medíocre. Medíocre no caso de médio, ou seja, ver além das pessoas do médio, ver além do que os sobreviventes veem. Se a pessoa consegue ver além disso, desenvolve um senso de criticidade, discernimento. Então o que acontece? Você começa a compreender os movimentos que a vida nos impõe, que a vida nos traz, né? Mas para isso precisa desenvolver senso crítico. E nós vimos lá no vídeo da maior doença do mundo, vocês lembram? Quem não viu, olha aí na descrição. A maior doença do mundo se chama zumbi, né? Zumbi, ou seja, é o culto que se faz à materialidade, ao materialismo. É o culto, é o fanatismo, é como se fosse o zumbi. E um zumbi não tem senso crítico, não tem discernimento, ele simplesmente segue. Como as pessoas falam aí no popular, não é muito agradável, fala manada, né? Então, o sobrevivente, afinal, o sobrevivente com tudo que ele tem de capacitação, ele é meio que manada. Mas se nós queremos nos tornar humanos, e a gente vem falando disso, né? Nós precisamos desenvolver a estabilidade, a clareza de visão, o senso crítico. E como é que é isso, né? Num sobrevivente, aí na tabela vocês vão ver, não consegue ver além de sua sobrevivência ou interesse pessoal. Raramente sai da sua bolha e muitas vezes quando sai ainda continua com interesse pessoal, negociando com a divindade. Olha que situação, né? Então o sobrevivente está numa bolha de mediocridade, de ignorância, e ele fica ali no seu interesse pessoal, no seu egoísmo, lembra do egoísmo? Puxando, né? E raramente ele sai dali. E quando sai, ele ainda tenta negociar com Deus, né? Prometo isso, prometo aquilo, rezo isso, rezo aquilo. Esse é o sobrevivente. E o humano? O humano é um aprendiz honesto da dança da vida. Ele é um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso, do centro. Discernimento e criticidade dos movimentos como um bailarino em busca da perfeição. Então, aquele que busca a humanidade, ele desenvolve, primeiro, o seu senso crítico, o seu discernimento. Por quê? Porque o desenvolvimento do discernimento, do senso crítico, é que vai dar a ele o começo do caminho. É onde ele vai escolher qual caminho a seguir, qual teorias são boas, quais ensinamentos são bons. Será que eu estou sendo muito emocional? Será que eu estou sendo muito racional? Será que eu estou sendo manipulado? Será que eu estou aprendendo a entender os fatos que a vida me traz? Todos esses pensamentos faz parte de uma pessoa que tem senso crítico. Quando a pessoa não tem senso crítico, ela simplesmente vai. É como uma folha, né, que o vento carrega para onde quiser. E essa é uma escolha de cada um. Mas aqui nós estamos falando do receituário da cura das doenças. Então, no receituário, a primeira pílula, o primeiro medicamento, e sem ele nada funciona, se chama estabilidade, equilíbrio, clareza de visão. Ok, vamos para o segundo? Aí nós vamos entender algumas partes da nossa mente. E aí vocês vão perceber aí, memória, intelecto, identidade. Inteligência está fora, né? A inteligência está fora da memória, está fora aí da mente. Então, a memória, o que é a memória?
Ah, são as coisas que eu lembro. Não, memória aqui é outra coisa. Também. Mas memória é aquela que traz toda a sua capacidade. Tudo que você aprendeu na vida, nesta e outras vidas, que está no seu consciente e inconsciente, como eles chamam, né? Tudo é sua memória. Os seus desejos, suas paixões, o que você quer, o que você não quer, os seus gostos, a sua raiva, o seu instinto, os prazeres, tudo isso que você é, que você tem, é a memória. Ou seja, a memória é você até agora. Porque daqui para lá você pode reconstruir alguma coisa. Isso é a memória. A memória é o esteio que suporta a capacidade das movimentações do ser. Ou seja, ela que te dá base. É ela que faz o movimento do pêndulo. Lembra? Quem movimenta o pêndulo? Você. Baseado em quê? Na sua memória, nas suas capacitações, nas suas condições que você tem de fazer a movimentação. Se a sua memória está impregnada de um egoísmo muito forte, porque você viveu isso muitos anos, muitos séculos, muitos milênios, então ela vai acionar isso em você e você vai fazer isso novamente. Isso é a memória. O sobrevivente, a memória do sobrevivente é muito presa ao biológico, animal, quer dizer, ao biológico, ao animal, é limitante. Não juntou, não amealhou grandes capacidades, aprendizado limitado, ainda muito ignorante de coisas básicas de si próprio, de autoconhecimento. Ele não busca isso. Então você vê que o sobrevivente é muito limitado. Então, se ele é muito limitado, a vida vai trazer sempre para ele o quê? Já falamos, né? Olha o centro ou o karma, as doenças, a dor, o sofrimento, e assim vai, enquanto ele não acorda, enquanto ele não desperta. E no humano? De novo, o humano é um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso, sempre a mesma coisa. Suas sucessivas experiências até o momento em outras vidas, e nessa lhe dá um respaldo para grandes movimentos de vida. Ou seja, ele está em processo de aprendiz, mas ele já tem uma memória que lhe dá capacidade de puxar o pêndulo para cá ou para lá e a extensão dessa força que ele coloca no pêndulo. Isso é memória. Depois nós temos uma outra parte que se chama intelecto. Intelecto. As pessoas confundem intelecto com inteligência. Ah, ele é muito intelectual, muito inteligente, né? Coisas completamente diferentes. Completamente diferentes, né? O que é intelecto? Intelecto é a capacidade de analisar racionalmente e detalhadamente as coisas da vida, considerando sempre os aspectos racionais, físicos e informação para a vida do corpo físico. Ou seja, o intelecto, normalmente você olha o intelectual, você vai ver isso, ele está muito voltado com informações. Ele tem um acúmulo de informações, leu muito livro, sabe muita coisa, mas o que isso muda na sua dança da vida? Às vezes nada. Porque o egoísmo independe do intelecto, né? Uma pessoa pode ter uma intelectualidade muito grande e ser muito egoísta. Uma pessoa pode ter uma intelectualidade muito grande e ser violento. Porque são coisas diferentes. Então o intelecto vai dar a capacidade a ele de quê? De olhar a vida e trabalhar no detalhe das coisas que se apresentam para ele na vida. Esse é o intelecto. Como é isso? Informação retida, que permite compreender as condições e relações sobre a vida física, principalmente. Física. Para o sobrevivente, é uma baixa intelectualidade ainda voltada ao comodismo e preguiça mental. O sobrevivente nem isso tem, nem a intelectualidade ele busca, né? Ele é baixo, a intelectualidade dele. Quando muito, alguma intelectualidade se torna mais informação e gordura mental do que uma boa ferramenta de compreensão da vida como um todo. Ou seja, não é comum as pessoas se intelectualizarem, isso é uma raridade, e ainda isso não é uma ferramenta adequada. Nós vamos entender por quê. Quando muita intelectualidade é gordura mental, não serve para nada, muito pelo contrário. Aguça uma outra coisa que nós não falamos aqui, mas que é similar ao egoísmo, que se chama orgulho. Orgulho, vaidade, maledicência, está tudo relacionado. Então o intelecto é importante, claro que é importante, principalmente para o sobrevivente, mas ele ainda tem algum problema para ser arrumado aqui. E no humano? No humano, ele continua sendo um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o pêndulo, sempre na direção do repouso. Sua intelectualidade protege agora uma identificação ilimitada e não direcionada por uma inteligência. Olha, a mão é direcionada por uma inteligência. O que nós estamos dizendo aqui?
No caso do humano, a gente já entrou no outro item, que é a identidade. Eu falei para vocês que é fundamental a estabilidade, o equilíbrio, para começar o caminho. Se não tem isso, não vai a lugar nenhum. E às vezes a pessoa tem uma grande intelectualidade, isso aqui não está em ordem, viu? E não tem estabilidade, então também não adianta. Mas aqui nós estamos falando da coisa mais grave que acontece no mundo, que se chama identidade. A identidade que eu tenho, a identidade que ele tem. O que significa identidade? É com que você identifica. Para isso eu sugiro olhar o vídeo de sobreviventes número 1. O primeiro vídeo de sobreviventes quase humanos, que fala sobre identificação. O que é identidade? Identidade é aquela que conduz o ser para a utilização da intelectualidade e a qual a intelectualidade protege. As coisas com as quais o ser se identifica, viver em função de. Por exemplo, alguns exemplos. Religião. Você pode se identificar com uma religião. E se identificando com uma religião, você pode trabalhar, aprendendo e tal, mas também você pode se fanatizar, você pode se identificar com uma religião, achar que as outras estão erradas, que a sua é verdadeira. Isso é uma armadilha. A identidade normalmente leva para armadilhas, que não te deixa ir para o lado da humanidade, né? Você se identifica, por exemplo, com um país e você mata outros povos por causa do seu país. Isso é bom? Claro que não. Isso é uma identificação que te levou a uma armadilha onde você pode povoar o mundo de guerras. Identificação com a família é importante? A gente sabe que família é uma coisa importante, mas eu vou dar 2 exemplos. Como a identificação até com a família pode restringir numa armadilha. Vou falar de Buda e de Jesus, muito rapidamente. Quem não conhece a história de Buda, vai no Google e coloca a história do Buda, tem desenho animado, tem de tudo. Mas tem uma coisa que aconteceu com Buda que preocupa muitas pessoas. Eu mesmo ficava pensando e pesquisando para entender. Buda era um homem rico, né? Eu não vou contar toda a história, mas em algum momento da vida ele foi obrigado a casar com uma mulher que era da nobreza, teve um filho com ela. Em algum momento ele falou, chega, eu vou fazer aquilo que a minha alma está pedindo, né? E ele saiu, deixou a mulher, deixou o filho, deixou tudo e foi embora. E peregrinou por anos e anos aprendendo e se tornou, vamos dizer assim, o Buda, um iluminado, um ser extremamente evoluído. Agora vamos para Jesus. Jesus estava pregando para um grupo de pessoas e alguém chega e fala, olha, seus irmãos, sua mãe estão te chamando, estão lá preocupados, não sei o quê. E Jesus olha e diz, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E olha para todos, dando um claro recado. No nível que Jesus estava, no nível que Buda estava, eles estavam muito além de tudo isso. Mas nem por isso nós vimos Jesus destratar sua mãe, ele a amava. E o Buda, no final da sua história, ou quase no final da sua história, ele volta, né? E a sua esposa passa a ser a sua discípula. Mas essa é uma outra história. O que eu estou dizendo aqui é que as nossas identificações como sobreviventes são restritivas, são separatistas. A gente se identifica com um time de futebol e mata por isso. A gente se identifica com uma emoção forte, a gente se identifica com violência. Então qualquer identificação limitada é uma armadilha. O que significa uma identificação limitada? Uma identificação que restringe, uma identificação onde você separa, você exclui. Isso não é fácil a gente entender, porque isso é muito comum, é muito forte na vida de um sobrevivente. É preciso se abstrair um pouco e pensar que você quer ser um cidadão do cosmo, humano. Então vamos ver. O que acontece com o sobrevivente? As suas identificações são limitantes. O corpo, ele se identifica, o ego, família, pátria, raça, fundamentalismo, separatividade, bom e mal, rico e pobre, preconceitos, muitas identificações para classificação de seres, de classes, de pessoas, de grupos, né? Isso é muito comum no nível de sobrevivente. E é isso que você entra em armadilhas. Humano, na questão de identidade, ele continua sendo um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso. A identidade é o ilimitado. Uma identidade com uma ignorância permanente para buscar o aprendizado como cidadão do cosmos. Então, a identificação, a identidade de um humano são duas. É ilimitada. Uma, eu sou ignorante sempre tenho coisas a aprender. Essa é uma identificação. Quando ele faz isso, ele está sempre aberto ao aprendizado, ele nunca se fecha
numa identidade limitada. E outra, ele reconhece que ele é um cidadão do cosmos, então ele tem que expandir a sua humanidade constantemente. Então ele está sempre em expansão, nunca entra em armadilhas de identificações, de grupos, de separatividade, de fechamento, né? De doutrinas e filosofias que fecham. Então essa é a identificação de um humano. E o último nós temos a inteligência. A inteligência não tem nada a ver com memória, não tem nada a ver com intelectualidade, não tem nada a ver com a mente. A inteligência é algo que vem de cima. Então, inteligência, no nosso caso, não é uma pessoa expert, não é uma pessoa que tem um monte de informação, como a gente imagina. Não é isso. Inteligência aqui é... O que é inteligência? Vamos na origem da palavra. Inteligere, né? Escolher dentre. Essa é a origem da palavra. Então, inteligência para nós significa discernir o que é belo, bom e justo, ou seja, as virtudes, e seguir isso. Quem faz isso é inteligente. Esse já alcançou um nível quase de sabedoria. Mas aqui nós estamos falando de um aprendizado. Então a inteligência é aquela que te conduz o ser para o seu processo de evolução e iluminação. E o conhecimento total da vida. É a capacidade de discernir os arquétipos divinos. No sobrevivente, isso é uma raridade. A gente só encontra isso nos avatares, nos grandes missionários, nos grandes sábios que tiveram aqui no planeta, né? Isso mesmo assim nós temos que observar com calma, né? Isso é a inteligência que eles tinham, demonstravam isso nas suas sabedorias. E para um humano que é um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso, a inteligência aporta ao ser, porque a inteligência é algo que vem. Quando você está preparado, o seu campo está preparado, a inteligência vai chegando até você. E você vai, através do processo do discernimento e das escolhas, você vai se juntando à inteligência. Então é aberto um canal de comunicação com o espiritual, de onde ela vem, apenas aguardando ser chamada pelo despertamento da consciência, onde estão gravados os arquétipos divinos. Gente, aí está a nossa bula, a nossa prescrição de remédios, né, de movimentos que nós temos que fazer na vida, lembrando que esses movimentos não ocorrem um dia, um ano, 10 anos, 100 anos, às vezes levam várias encarnações, mas eles têm um começo, tem um ponto de partida. E o ponto de partida qual é? É a busca da clareza de visão, da estabilidade, porque a clareza de visão vai te ajudar a não entrar em armadilhas de identificações, de identidades. Isso já é um bom começo para compreender a dança da vida. Está aí o receituário. Mas como eu disse no início, então o que acontece com o pêndulo quando a pessoa já está buscando a sua humanização? Então vamos ver, né? De novo, aqui está o pêndulo que nós falamos e aquele que puxa, 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 puxa. Mas se você está buscando a identificação com o ilimitado, você já está buscando subir no seu processo de compreensão da vida, entender os movimentos da vida, então você é uma pessoa que está olhando muito para o centro. A vida te fala, olha no centro e você olha. Então você não puxa mais, você ainda é egoísta. Não virou santo, você ainda é egoísta, mas você não puxa até o fim. E você tem processos de egoísmo que a vida vai continuar te respondendo, mas você tem processos em direção ao centro, de fraternidade, de ajuda, de um desejo, uma vontade forte de ser melhor, de buscar o conhecimento, de sair da ignorância. Tudo isso faz com que a vida te traga o quê? Intuições diárias, intuições de várias maneiras, através de uma palavra, através de um livro, através de um recado, e intuições mentais a vida vai te trazendo. O que acontece? O pêndulo, então, agora ele atinge um outro nível. Então, se o pêndulo se movimenta desse jeito, ele continua se movimentando. Mas ele acontece uma coisa interessante, na medida em que você cria a estabilidade e busca o processo de identificação ilimitada, você sobe um degrau. Então, eu disse que a evolução é por degrau. Então, você está aqui com um pêndulo com uma amplitude, né? Aí você sobe um degrau. A amplitude diminui, a vida tem mais facilidade de falar contigo. Você sobe mais um pouco a humanidade, a amplitude diminui e você vai subindo até um ponto em que o seu pêndulo pendula quase parado no centro. Você atingiu o quê? O ser humano, aquele que tem os arquétipos divinos em seu coração, em sua consciência despertados, e ele segue esses arquétipos, desenvolvendo assim o início da sua inteligência em outras direções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo
Fico muito feliz de estar aqui trazendo essas informações que nós coletamos em vários lugares, que nós juntamos, que nós traduzimos de uma forma mais simples. Espero que isso atenda a você, que seja bom para você. Muita paz, muita luz.